Capítulo 13. Avance para a mudança, não lute com ela. À medida que os ministérios Joyce Meyer cresciam, tivemos que repensar nossa estrutura. Antes, podíamos cumprir nossas tarefas com apenas 5 empregados. Agora, isso não funcionava mais. Nosso ministério havia se expandido, assim como a quantidade de tarefas necessárias para que o trabalho fosse bem feito. Nossa jornada de trabalho costumava ser de 8 da manhã às 4:30 da tarde, com 30 minutos para o almoço. No entanto, quando passamos para a televisão, quisemos manter o escritório aberto o maior tempo possível para que as pessoas pudessem encomendar fitas. Então, modificamos nosso horário de trabalho e aumentamos o horário do almoço. Nenhum de nossos funcionários reclamou, mas tenho certeza de que alguns deles gostaram, outros não. Essa é somente uma das muitas mudanças pelas quais o pessoal do nosso ministério teve de passar. É impossível passar pela vida e não experimentá-las em grande número. Todos nós temos preferências pessoais, então, algumas mudanças funcionam melhor para nós do que outras. De algumas mudanças nós gostamos e aceitamos de imediato, de outras nós desgostamos e algumas vezes resistimos. Já que a mudança é inevitável, precisamos compreender como ela nos afeta para que avancemos nelas e não lutemos contra, abrindo a porta da discórdia. Quando abraçamos a mudança em vez de resistir a ela, nos inclinamos a continuar a viver em harmonia com os outros, liberando dessa maneira o fluxo da força de Deus e as bênçãos em nossas vidas. Compreendendo como a mudança nos afeta. Quando as pessoas se mudam, trocam de emprego, perdem amizades antigas ou fazem novas amizades, e milhares de outros tipos de mudanças, estão sob certa pressão. Mudança significa lidar com o desconhecido. Queremos que tudo em nossa vida esteja alinhado e queremos saber o que está acontecendo exatamente a cada passo do caminho. Mudanças trazem o novo, e isso pode ser tanto ameaçador como exaustivo. A mudança sempre requer mais da nossa atenção. Por exemplo, quando estamos desenvolvendo novos relacionamentos, devemos aprender como o outro reage em cada situação. Do que gosta, do que não gosta, o que é aceitável dizer, o que não é. Será que ele se ofenderá com nossas brincadeiras? Conhecer pessoas demanda muito mais da nossa energia que estar na companhia de um bom amigo que conhecemos há muito tempo. O estresse que isso causa pode queimar nosso pavio em outras áreas. De fato, qualquer tipo de mudança pode trazer estresse à nossa vida, o que pode nos deixar irritáveis e tensos. Algumas mulheres, por exemplo, são difíceis de se conviver quando estão em seu ciclo mensal. Por quê? Porque seus corpos estão mudando e elas se sentem diferentes. Se elas não repousarem e evitarem situações potencialmente estressantes, estarão mais vulneráveis ao conflito nessa época. Em alguns dias, poderão lidar maravilhosamente bem com algo com que não podiam lidar de modo algum durante o período de suas mudanças físicas. O mesmo é verdade para mulheres na menopausa. Elas veem seus corpos se transformarem, às vezes passando por mudanças drásticas. Muitas mulheres de meia idade descobrem que seus corpos não conseguem se recompor como antes. Essas mudanças físicas afetam algumas mais que a outras. Entretanto, para muitas, é uma época que pode abrir portas para discórdia nos relacionamentos. Se o nível de paciência de uma mulher está baixo e o nível de ruído em seu lar está alto, ela pode ficar com raiva. Aquilo com que ela se satisfazia anteriormente pode tornar-se inaceitável de uma hora para outra. Se seu marido não lhe dá a atenção que necessita, ela pode se magoar mais facilmente e assim se retirar e agir de modo com que sua família não está acostumada. Sua necessidade de afeto sem sexo pode aumentar durante esse período. Ela quer ser abraçada, nada mais do que isso. A fim de evitar conflito durante essa mudança tão estressante, é útil para a mulher lembrar-se de que seu marido não pode ler somente. Ela precisa lembrar-se de que está mudando, mas que sua família é a mesma de sempre. Os membros da família não se sentem do mesmo modo e não se deve esperar deles que a compreendam sem serem informados. Quando passei pela menopausa,
Foi-me útil dizer a mim mesma: Joyce, você está sentindo essas mudanças, mas tudo vai ficar bem. Converse consigo às vezes, uma conversa de coração para coração. Não permita que essas transformações causem perplexidade a ponto de atrair discórdia. Algumas pessoas têm dificuldades extras quando a sua igreja ou organização passa por algum tipo de mudança. Talvez o pastor ache que Deus está conduzindo a sua igreja para um programa de apoio em missões estrangeiras. Alguns membros da congregação podem achar isso ótimo, enquanto outros acreditam que um programa de apoio na própria cidade seria mais apropriado. Quando não conseguimos notar que muitos de nossos sentimentos são baseados em opiniões e preferências pessoais, podemos abrir rapidamente a porta para a discórdia ao vocalizar nosso desacordo. É um engano assumir que um líder não está seguindo a vontade de Deus somente porque você não concorda com uma proposta nova. Isso pode causar muito conflito e incrível destruição em uma igreja. Sempre que você estiver enfrentando mudanças de qualquer tipo, lembre-se de que o demônio irá tentar tirar vantagem de você. Ele quer pegá-lo de guarda baixa para que você o deixe entrar sem se dar conta do que está acontecendo. É por isso que, se em seu local de trabalho, na igreja ou em qualquer outra organização na qual você esteja envolvido, houver alguma mudança que o desagrade, a coisa mais inteligente a fazer é deixar passar um tempo para verificar de fato como a mudança afetará você. Dê uma chance para tudo se assentar. Se após um período de espera você ainda se sentir do mesmo modo, aborde pessoas responsáveis pela mudança. Após compreender o contexto e a razão da mudança, sua percepção poderá mudar. Se você já fez isso e descobriu que não consegue ficar feliz com a mudança, pense em sair, mas sair em paz. Não fofoque ou reclame com os outros. Não saia achando que todos os outros estão errados. O que eles estão fazendo pode ser certo para seus negócios, igreja ou organização, mas não para você. Temos que dar uns aos outros a liberdade, não o julgamento. O apóstolo Paulo escreveu: um crê que, abre o grifo, por sua fé, fecha o grifo, pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentá-lo. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto, abre parênteses, satisfeito, fecha parênteses, em sua própria mente. Romanos 14, do 2 ao 5. Outro tipo de mudança que pode abrir as portas para a discórdia ocorre durante aqueles momentos em que Deus está lidando conosco. Quando Deus está lidando conosco no interior, ele tem a intenção de trazer mudanças externas. Essas mudanças são projetadas para trazer o progresso, e Satanás sempre luta contra o progresso. Será que Satanás estaria tentando destruir uma mudança que Deus quer fazer em você? Deus nos modifica em graus cada vez maiores de glória. Sua meta é tornar-nos mais parecidos com Ele mesmo. E todos nós, que com face descoberta, abre o grifo, porque, fecha o grifo, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Para atingir essa meta, Deus algumas vezes nos disciplina para nosso próprio bem. No entanto, quando a disciplina está sendo implementada, não é nada divertido. Hebreus 12:11 nos conta: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Abre o grifo, uma colheita de frutos que consiste na retidão, em conformidade com o objetivo, pensamento e ação de Deus, resultando em uma vida reta e em conformidade com os padrões de Deus. Fecha o grifo. A disciplina de Deus nos modifica e nos torna mais parecidos com Jesus em nossos pensamentos, palavras e ações.
Seu plano é trazer-nos em um novo reino de glória, o que Satanás não quer. Assim, o demônio se oporá a nós persistentemente se estivermos indo em frente. Ele se delicia em nos distrair e impedir que nos aproximemos de Deus. Muitas vezes, ao longo dos anos, senti que Deus me falava sobre mudanças que precisavam acontecer dentro do meu ministério para que passasse para o próximo nível. Por eu amar as pessoas e não querer magoá-las ou desapontá-las, algumas vezes achei difícil obedecer a Deus nessa área. É um desafio comunicar a pessoas muito esforçadas que a posição em que estão se tornou maior que elas e que precisamos fazer uma mudança. Às vezes, essas pessoas têm feito um ótimo trabalho por muitos anos, são fáceis de se conviver e são muito comprometidas com seu trabalho, mas alcançaram seu limite. Se eu não fizer as alterações que Deus está pedindo, o limite delas irá impor um limite para o ministério e impedir nosso crescimento. Já que o crescimento do ministério significa uma oportunidade para alcançar mais pessoas para Jesus, minha decisão não pode ser baseada no que parece mais fácil para mim ou nos sentimentos dessas pessoas. Aprendi por experiência que, se eu não obedeço a Deus para não magoar as pessoas, eu geralmente as magoo mais ainda no longo prazo. Se Deus está me pedindo para fazer uma mudança, então Ele também tem algo novo para elas, algo de que elas vão gostar ainda mais do que o que fazem para nós. O medo da mudança impede o progresso de uma porção de gente e leva à desobediência. Como devemos responder aos períodos de disciplina e mudança, períodos em que Deus está nos modificando? Os versículos seguintes oferecem uma resposta. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés. Abre o grifo. Sim, façam-nos sãos e retos, trilhas felizes que vão na direção certa. Fecha o grifo. Para que o manco não se desvie, antes seja curado. Hebreus 12, 7, 12 e 13. Uma nota de pé de página, o 13º versículo na tradução Rorel do Novo Testamento, diz o seguinte: faça caminhos retos para seus pés. Escolha a palavra de Deus para ser uma lanterna para seus pés e uma luz para seus caminhos. Salmo 119, 105. Não somente para o seu bem e para a glória de Deus, mas também por respeito aos outros, que serão auxiliados ou feridos pelo seu exemplo. A disciplina de Deus pode ser desconfortável e dolorosa. É por isso que nos dizem para submetermos-nos e para suportar sua disciplina em nossa vida. Devemos escolher as palavras de Deus para ser uma lanterna para os nossos pés e uma luz para os nossos caminhos. As instruções prosseguem no versículo 14, no qual se diz que devemos nos esforçar para viver em paz com todos e para sermos santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Devemos avançar e perseguir a santidade ao permitir que Deus opere em nós enquanto batalhamos para viver em paz com todo mundo. Como podemos conseguir isso? Como podemos lutar para viver em paz durante esses momentos estressantes em nossa vida, quando estamos em guerra conosco porque Deus está tentando efetuar alguma mudança em nós? 1. Deixe que os outros saibam que Deus está trabalhando em você. Quando Deus está trabalhando em nós, nem sempre compreendemos o que Ele está fazendo e o porquê. Ficamos confusos por não conseguir ver sentido em tudo o que sentimos, e isso pode ser uma fonte de conflito com aqueles que estão próximos a nós, se não tomarmos precauções. Por essa razão, Dave e eu aprendemos a contar um ao outro quando acreditamos que Deus está trabalhando de modo especial em nosso interior. Podemos dizer: Deus está trabalhando em mim. Eu não sei ainda como, mas sei que alguma coisa está se passando dentro de mim. Então, se eu estiver agindo um pouco diferente ou parecer mais quieta, essa é a razão. Antes de revelarmos as mudanças que Deus estava tentando efetuar em nós, essas eram muitas vezes ocasiões para discórdia entre nós. Se eu estivesse me comportando de modo diferente
e Dave não compreendesse por que eu não tinha pensado em contar, ele ficava em silêncio. Então, eu acabava achando que havia algo errado com ele e ficava mais injuriada ainda, porque pensava que já tinha o bastante com que me preocupar para que ele agisse de modo estranho comigo. 2. Pratique o autocontrole. Outra coisa que aprendi é que eu não tenho o direito de demonstrar todos os meus sentimentos. Se Deus está trabalhando em mim, devo permitir que Ele o faça sem tornar-me melodramática e fazer mais da situação do que ela realmente é. Podemos aprender a atravessar as mudanças que Deus traz em nossa vida sem passar nossas frustrações para o próximo. Podemos e devemos aprender a suportar o bom fruto do Espírito Santo durante os períodos de mudança. Algumas vezes, a mudança que Deus quer que façamos tem a ver com o que Ele quer conquistar por nosso intermédio. Será que Satanás está tentando criar um obstáculo para algo novo que Deus quer conquistar por seu intermédio? Durante os meus anos de ministério, descobri que o Espírito Santo algumas vezes me mostra as coisas no horizonte à minha frente, para que eu possa ir me preparando naquela área. Acredito que estamos nos aproximando de um período no corpo de Cristo quando veremos um grande número de curas físicas. Tive confirmação disso por outra pessoa no ministério que também sente que Deus está conduzindo nessa direção. Já que eu podia, nessa ocasião, enxergar o que estava à frente, eu sabia que precisava começar a estudar, orar e buscar a Deus na área de cura dos enfermos. A preparação é vital para uma pessoa ser empregada por Deus. Ouvi o que Deus dizia sobre como Ele queria que eu procedesse, e assim comecei. Em 24 horas, fui desviada de meus estudos, porque tive que lidar com 3 funcionários distintos que precisaram subitamente de uma séria reprimenda. Não quero, com isso, afirmar que esses funcionários fossem más pessoas. O que quero dizer é que o demônio suscita qualquer coisa que puder para nos distrair quando Deus está tentando fazer algo em nós ou por nosso intermédio. Satanás usa a discórdia para impedir nosso progresso. Ele tenta operar por qualquer fraqueza que a pessoa tenha, e todos nós temos alguma, quando estamos próximos a passar por uma nova glória em nossa vida. Os 3 funcionários são pessoas preciosas que nutrem mágoas e feridas em seus passados e que estão no processo de cura. Estamos tentando ajudá-los e, ao fazer isso, devemos lidar com certas questões de vez em quando. Eles foram feridos emocionalmente e de vez em quando suas emoções atropelam-se. O inimigo sabe que pode apertar o botão apropriado e agitar suas emoções. Com o tempo, essa fraqueza será controlada pelo Espírito Santo e se tornará um ponto forte para essas pessoas. Mas agora, ela é uma área que Satanás pode usar se eles não se derem conta dessa manipulação ardilosa. Já que eles trabalham para nós, quando o demônio as agita, eu é que tenho que acabar lidando com isso. No começo, eu não me dava conta do que estava acontecendo, o que exatamente Satanás quer. Quando ele consegue esconder de nós a verdade, ele está no controle e não sabemos exatamente o que está se passando por baixo dos panos. Porém, quando todos os 3 indivíduos coincidiram de ter um problema no mesmo dia, ficou óbvio para mim que forças ocultas estavam em operação. Então, ainda nesse período de 24 horas, surgiu a questão sobre nossos filhos, em que Dave e eu tínhamos uma diferença de opinião. Todos os pais têm que lidar com essa situação, vez por outra. Eu tinha uma convicção, Dave tinha outra. Não era um problema a longo prazo, mas, a cada vez em que surgia, eu tinha que acalmar minhas emoções e lembrar que Dave era o cabeça do nosso lar. Quando ele e eu discordamos, eu posso dizer o que sinto de uma maneira respeitosa, mas no fim, preciso deixar a decisão final com ele e ficar em paz. Apesar de saber o que eu devo fazer, isso ainda requer bastante atenção da minha parte. Acredito que Satanás deu um jeito de aparecer nesse momento preciso em que ele sabia que podia me aborrecer e incitar momentos de tensão e conflito entre mim e Dave. O demônio certamente não quer que eu progrida em um ministério de cura.
Ele não quer que eu estude e receba novas revelações. Ele não quer que eu ajude mais pessoas e que veja seus sofrimentos aliviados. Ele luta contra a igreja e seu progresso em muitas áreas. Mas, como venho dizendo ao longo deste livro, uma de suas armas prediletas é a dissensão. Cometemos o erro de pensar que as pessoas são o problema, quando o nosso inimigo verdadeiro é o espírito da discórdia. Não é de se admirar que em Mateus 26:41 esteja escrito que devemos vigiar e orar. Devemos tanto nos vigiar quanto vigiar o inimigo, que está sempre tentando operar por meio de outras pessoas e circunstâncias para impedir nosso progresso e bloquear o fluxo das bênçãos de Deus e o seu poder em nossa vida. Devemos nos resguardar e assim impedir que Satanás use nossos próprios problemas como forma de criar obstáculos para o trabalho do Senhor na vida de outra pessoa. O que eu deveria fazer em cada uma dessas 4 situações? A resposta pode fornecer alguns princípios para saber como resistir à discórdia, para que Satanás não crie obstáculo para uma novidade que Deus pode estar tentando trazer por meio de sua vida. 1. Avance. Certifique-se de seguir as orientações de Deus. Era minha a responsabilidade de lidar com o problema, mas era também importante que eu mantivesse o avanço em meus estudos referente à cura dos enfermos. 2. Lide com o problema, mas não ser a tentação de ficar contrariado ou injuriado. Eu precisava lidar com cada pessoa ao modo de Deus, sem me permitir irritação ou mau humor. Às vezes, fico bem irritada com problemas assim. Dave sempre me diz que se, em vez de permanecer irritada, eu usasse esse mesmo tempo para encarar a situação, tudo já estaria resolvido e acabado. Ele tem razão, é claro, mas eu tive que aprender isso. Sei agora que quem lida muito com as pessoas terá sempre problemas para resolver. Isso não quer dizer que as pessoas sejam más. A vida é assim mesmo. Deus quer que caminhemos no amor e que auxiliemos uns aos outros, edificando e fortalecendo uns aos outros e promovendo o progresso uns dos outros. 3. Confie em Deus para inspirar você sobre o que falar. Satanás quer a discórdia, a discussão, o julgamento, a ofensa e a fraqueza. Ele sabe que pode minar a força de qualquer grupo ao trazer a divisão. Precisamos orar e confiar em Deus para conduzir-nos a dizer as coisas certas. Não precisamos passar o dia e a noite ensaiando o que dizer. Satanás quer encher a nossa mente só com pensamentos inúteis. Pense nisso. Quantas vezes você já perdeu horas ensaiando suas palavras para alguém que precisava ser confrontado e mesmo assim, quando a ocasião chegou, você não disse nada do que treinou? Todo aquele tempo mental foi desperdiçado. Era muito melhor ter passado esse mesmo tempo meditando sobre a palavra de Deus ou pensando sobre a bondade de Deus. Se confiarmos em Deus, Ele nos guiará no que teremos que dizer no momento certo. Eu devo pensar bastante no que eu digo para estar preparada, mas sair do equilíbrio permite que o demônio desperdice meu tempo e impede meu progresso. Da próxima vez que você estiver passando por algum tipo de mudança, lembre-se de que o demônio verá esse período de estresse maior em nossa vida como uma oportunidade para suscitar problemas e como um potencial para conflito. Esteja alerta. As épocas de mudança são sempre difíceis, mas elas nos conduzem a novos reinos de glória. Se Deus está tentando operar alguma mudança em você, conte o que está se passando às pessoas em sua vida que serão afetadas. Mas siga com o que você tem a fazer e deixe Deus agir. Permita que Ele opere em você. Observe e ore, e seja esperto em relação às estratégias e engodos do inimigo. Resumo e reflexão. Mudanças no lar, no trabalho ou na igreja podem produzir enorme estresse, o que nos deixa mais vulneráveis à discórdia. Precisamos estar alertas durante tais períodos e prosseguir confiando a Deus a situação para que o seu poder e suas bênçãos possam fluir sem obstáculos para a nossa vida. 1. Você passou por alguma mudança recente ou está passando que seja difícil de se lidar? Sua oposição a certas mudanças é baseada em suas próprias opiniões ou na palavra de Deus? Explique.
2. Você deu tempo às mudanças para verificar se elas funcionarão para você? 3. Você está disposto a falar com os líderes sobre os seus sentimentos em vez de compartilhá-los com todo mundo? Como você pode abordá-los de um modo a garantir a paz? 4. Se você já não pode ficar feliz com a situação por conta das mudanças que ocorreram, você ama as pessoas e a organização o suficiente para permitir-se partir em vez de causar discórdia? 5. Descreva uma ocasião em que Deus estava tentando trazer uma mudança em você ou por meio de você e como você sofreu em silêncio ou passou sua frustração para os outros. 6. Como é que você vai prosseguir pelas próximas mudanças daqui em diante? Senhor, entrego a Ti minha vida em todas as suas estações e situações de mudança, o passado, o presente e o futuro. Impede que as mudanças me causem discórdia. Ajude-me a aproximar-me de Ti durante as épocas de mudança. Deixa-me sentir a Tua força, Teu poder, a Tua paz durante tais períodos. E, Senhor, quando eu precisar de uma ajuda extra para me manter calmo e em paz, por favor, ajude-me a manter-me próximo a Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Assim nós finalizamos a leitura do capítulo 13, Avance para a Mudança e Não Lute com Ela. Capítulo precioso, nos ensinando a avançar, mesmo quando Deus está trabalhando conosco, não se deixar levar pelas emoções e impedir que o Senhor trabalhe em nós. Quando Ele estiver trabalhando em nós, né, algo precioso que está aqui, comunica as pessoas que serão afetadas. Deus está trabalhando no meu interior e por causa disso eu posso estar diferente. Mas não é nada pessoal, é só o Senhor trabalhando em mim, eu quero ser trabalhada e ministrada pelo Senhor. Então, que Deus abençoe você nessa leitura, que tenha sido um divisor de águas para a sua vida, assim como todos os outros capítulos têm trazido coisas importantes, esse aqui não foi diferente. Que Deus te abençoe.